Olá, caros alunos. Vamos falar um pouquinho, uma aula de revisão de filosofia aqui, sobre o dualismo psicofísico, sobre o qual nós já falamos em outras aulas. Nós vamos focar aqui só na ideia de Platão, sobre o que é o dualismo em Platão. Olha, como eu falei, a própria palavra já diz, dualismo significa dois, né? E psicofísico também. Dois, psico vem de psique, alma, né? E físico tem a ver com o corpo. Então, essa ideia de dualismo psicofísico, que já está inserida nos filósofos gregos, que aparece também em Descartes depois, na filosofia moderna, tem a ideia seguinte: o ser humano ele é composto de corpo e alma. O que seria a alma? A alma seria a parte perfeita do ser humano, né? Aquela que estaria em contato com o mundo das ideias, com as essências imutáveis. E o ser humano, antes de se encarnar, essa alma dele já estaria percorrendo as essências imutáveis e, num determinado momento, ela se encarna. E quando ela se encarna no corpo, ela, em tese, ela vai esquecer tudo que ela tinha visto no mundo das ideias. Então, quando a gente aprende algo, né, para Platão, seria a mesma coisa que a gente estivesse recordando uma coisa que a gente já sabe, na verdade. Por exemplo, quando eu vejo um gato, quando eu reconheço um gato, eu estou realmente reconhecendo. Ou seja, eu estou conhecendo novamente. Por quê? Porque eu estou recordando aquilo que eu já sabia, que eu já tinha visto, contemplado no mundo das ideias. E para Platão, nós falávamos que ele divide a alma em três partes, né? A gente tende a pensar na alma uma unidade, né? Ele pensava na alma composta de três partes. Seria uma parte que seria a racional, né? Seria localizada na cabeça, né? Que seria aquela parte que determinaria o que é bom, o que é justo, o que é lógico e assim por diante, né? Ou a ideia do bem estaria nessa ideia do racional, né? A parte irascível, né, que seria essa que fica no meio do corpo, né, no tronco, teria a ver também com a defesa, com a defensiva, e essa alma tenderia a obedecer um pouco à alma racional, né? E, por fim, seria a alma concupiscente, que seria aquela alma que estaria no baixo ventre, estaria ligada mais à ideia dos desejos, né, à ideia das vontades, a ideia dos projetos também. Então o ser humano é um conjunto, né? Ele precisa de todas essas três almas em união, né? A racional teria que, na verdade, guiar as outras duas, né? E a irascível tende a concordar com a racional, mas a concupiscente tende a fugir um pouco do controle da alma racional, nesse sentido. De que forma que ele vai falar isso? Ele vai exemplificar através de um mito, ou seja, uma alegoria que ele vai fazer, a alegoria do cocheiro, essa que eu vou falar agora. Platão narra o desafio dos seres humanos em dominar a si mesmos. Segundo o mito, os seres humanos seriam os condutores de uma bela carruagem alada, conduzida por dois cavalos muito distintos entre si. Um deles seria um cavalo belo, corajoso e que representaria a alma dócil, aquela que tende a dirigir-se ao céu, ao mundo das ideias. O outro seria o oposto, mau, sem brilho, pesado, amante dos excessos e representaria a alma concupiscente. Ambas residem dentro dos seres humanos. Portanto, quando não se dominam os cavalos, resulta muito difícil o manejo do carro, que simbolicamente representa a nossa vida. Cabe a nós conquistar o domínio sobre nós mesmos a fim de conduzir nossa vida àquilo que elegemos como válido. Então, nós vemos que essa alegoria, ela exemplifica bem, né, essa ideia, né, porque o cocheiro seria exatamente o ser humano, né, na sua parte racional, que guia, que conduz. Um dos cavalos seria o cavalo que estaria de acordo, né, com a alma racional sendo guiado por ela, e outro cavalo seria aquele cavalo rebelde, seria a ideia da alma concupiscente. Isso é uma forma que Platão encontra para poder explicar aos seus alunos como que é o ser humano. Então eu espero que também tenha sido claro. Até a próxima aula.